Oi gente, tudo bom? Mais um vídeo para o nosso clube das quartas-feiras. E hoje eu pego um trabalhinho ainda desse livro aqui, amarelinho do Freud, Eu, o Id, Autobiografia e Outros Textos, 1923-1925, uma edição da Companhia das Letras. E hoje o trabalho do Freud que eu vou pegar pra gente conversar é Notas sobre o Bloco Mágico de 1925. Ele é um texto bem curtinho, assim, do Freud. E ele faz uma espécie de analogia para explicar como que funciona o nosso pré-consciente, nosso consciente e inconsciente. Eu busquei imagens, eu vou ver se eu consigo colocar em algum lugar da tela do que seria esse bloco mágico que ele fala aqui. Então, no começo do trabalho aqui, o Freud vai falando sobre essa questão da memória da gente, né? Então, o Freud fazia os atendimentos e como ele tinha essa questão de pesquisar, Freud fazia os atendimentos, né? Atendia todos os dias ali da semana. E depois dos atendimentos ele ia e fazia as anotações, né? Que depois eram suas fontes de pesquisa, de estudo, né? E seus trabalhos em cima dessas publicações ali que ele fazia. Então ele inicia aqui nesse trabalho sobre o bloco mágico falando sobre essa questão da memória. Até que ponto que a gente pode confiar na memória, ele fala dele aqui, né? Mas ele tinha uma considerável, excelente memória, porque ele lembrava dos detalhes ali para transcrever ali nos seus escritos, né? No papel. E aí ele fala assim, poxa, a gente precisa que dure mais, que haja uma extensão dessa nossa memória e a gente recorre ao papel. Mas daí em dado momento o papel se torna de uma certa forma limitante, porque a gente precisa de outro papel para dar sequência àquela ideia. Daí posso também utilizar-me de uma lousa, né, que ele fala aqui, com giz, mas daí eu apago, né, eu tenho essa possibilidade de reescrever várias vezes, mas aquela ideia inicial se perde, né, porque eu apaguei a minha ideia. E no meio disso ele vai explicando sobre esse bloquinho mágico, né? Que era ele até fala detalhadamente como que era esse bloco mágico. Aí eu trago para vocês. Aí, notações minhas aqui que eu fiz, assim, que para ele anotar, seja no papel ou numa lousa, não seriam amplamente eficientes para ter essa questão duradoura de memória, né? Não há um traço duradouro. Querendo acrescentar anotações no quadro ali, na lousa, eu tenho que eliminar aquelas que o cobrem. Portanto, irrestrita capacidade receptora e conservação de traços duradouros parecem excluir-se mutuamente nos dispositivos que substituem a nossa memória. Ou a superfície de recepção tem que ser renovada ou as anotações têm de ser eliminadas. Então, com todo esse aparato aqui que ele começa falando sobre essa questão, o que utilizar, quais instrumentos, ele vai chegando às questões do nossa psique. A gente tem as questões de coisas que a gente lembra, traz a memória muito fresca, então, coisas muito pertinho aqui do acontecido. Eu levantei faz pouco tempo, vou lembrar do que eu comi no meu café da manhã hoje. Aí se eu me pego ali pensando para trazer à memória coisas um pouquinho mais antigas, como o que aconteceu no Natal do ano passado, eu vou parar um pouquinho para pensar, mas vou me trazer à memória, vou puxar esses conteúdos do que aconteceu no Natal. Então ele traz essa analogia para mostrar que a gente tem essas questões que ficam guardadas muito fundo. Tem questões que traz ali à tona no momento, coisas que se apagam e coisas que ficam sobrepostas, que essa analogia é esse bloquinho mágico, porque ele explica como que era esse bloquinho. Que ele era uma madeirinha, ele era um bloquinho feito de madeira, com uma resina ali, uma cera marrom escura, e um papel transparente em cima, um papel amanteigado em cima dele. E aí fazia-se essas anotações, não usava caneta nem nada, né? Deixa eu ver se ele fala aqui. Não era necessário lápis, giz, pois a escrita não consiste em depositar certo material na superfície receptora. É um retorno ao modo como os antigos escreviam em tabuinhas de argila e de cera. Um estilete pontiagudo arranha essa superfície
e os sulcos assim deixados vêm a constituir essa escrita entre aspas. No bloco mágico, o estilete não age diretamente na cera, mas sim através da folha que a cobre. Ele pressiona o verso do papel encerado com a tabuinha de cera, nos locais em que toca, e as ranhuras tornam-se visíveis como caracteres escuros na lisa superfície acinzentada do celuloide. Querendo-se apagar o que foi escrito, bastava levantar brevemente a dupla folha de cobertura, a partir da borda inferior que não é presa. Assim, o íntimo contato do papel encerado com a tabuinha de cera nos lugares pressionados, mediante qual se produz a escrita, é desfeito, e não volta a ocorrer quando os dois se tocam novamente. Então, o bloco mágico fica novamente vazio, pronto para receber outras anotações, né? Então, se escrevia nesse papel que ficava superior ali, 2 papéis em cima dessa parte de cera, e aí queria se apagar aquela informação, erguia todo o papel, tirava todas as informações escritas, ou erguia só naquela parte e apagava aquela informação, voltava-se o papel ao mesmo lugar, se esticava, tinha novamente uma informação nova a ser colocada. Ao mesmo tempo, naquela parte de cera ficava impresso essas escritas anteriores. Então, por mais que ficassem confusas ali o entendimento, essas informações estavam ali. Foi que mais ou menos eu entendi ali das imagens que eu vi desse bloquinho. E me fez lembrar uma situação que tinha muitos anos atrás, né? Quem é dessa época vai lembrar do papel carbono. A gente usava muito papel carbono, as empresas utilizavam para passar notas, né? E eu lembro que em casa a gente utilizava, que era uma espécie de um xerox rapidinho que você tirava de uma informação, né? Então, esse papel carbono, né? Um papel, ele era azul, ele era preto atrás, assim, e por cima ele era quase que um material de revista, assim, né? Então, você colocava um papel, colocava esse carbono embaixo desse papel e o outro papel que ia receber informação. Tinha uma posição certa para você colocar. Então, aquela parte carbonada, aquela parte que você até ficava com os dedos coloridos ali, preto ou azul, porque soltava aquele material, aquela tinta, né? E ele tinha um tempo de uso também. Ele não era recarregável, nem nada, como o carimbo, né? Que tinha esponjinha. Ele não tinha isso. Ele tinha um período que não dava mais para usar. Você tinha que descartar e utilizar outro. Mas aí você escrevia a informação nesse papel em cima, o carbono repassava, né, fazia uma cópia dessa informação igualzinha no papel de baixo, né, a tua letra ali, ou se você fazia um desenho, qualquer coisa que você fosse fazer de informação ali, o papel repassava essa informação para o próximo. E o papel carbono, ele ficava com aquelas marcas, né, e quanto mais você usava, mais marcas ficavam nele, de algumas escritas ali. Ficavam sobrepostas, né, e você reutilizava, não tinha problema nenhum. Então, eu entendi que esse bloco mágico funcionava mais ou menos do mesmo modo. Então, ficavam algumas informações ali para sempre e, ao mesmo tempo, né, e ficava o material limpo, tanto na escrita em cima quanto na escrita embaixo. E as informações entrelaçadas, as letras ali embaralhadas, nesse papel carbono, até que a gente tivesse que descartar ele, né? Aí ele segue falando aqui do bloco e eu vou voltar um pouquinho mais antes disso, né, que ele fala sobre o nosso aparelho psíquico, né. As pequenas imperfeições do dispositivo naturalmente não são de nosso interesse, pois apenas procuramos ver sua semelhança com a estrutura do aparelho psíquico perceptual. Então ele traz para nós isso de que tem informações guardadas, embaralhadas, tem informações conscientes, pré-conscientes e inconscientes, que ele traz aqui. Se, continuando nesse bloco mágico, após escrever no bloco mágico, separarmos cuidadosamente a película da celuloide do papel encerado, enxergamos nitidamente as palavras na superfície desse também, e podemos nos perguntar se é mesmo necessário celuloide na folha de cobertura. Mas uma simples tentativa mostra que o fino papel ficaria enrugado ou se rasgaria, caso escrevêssemos diretamente sobre ele com estilete. A película de celuloide é, portanto, um revestimento protetor para o papel encerado, destinado a deter os influxos nocivos que vêm de fora.
O celuloide é um protetor contra estímulos. A camada propriamente receptora de estímulos é o papel. Cabe lembrar nesse ponto que, em além do princípio do prazer, afirmei que o nosso aparelho psíquico perceptual consiste em duas camadas: uma proteção externa contra estímulos, destinada a diminuir a magnitude das excitações que chegam, e a superfície receptora de estímulos por trás dela, o sistema PCP-CS, que seria o pré-consciente, consciente. Aí, voltando um pouquinho mais no texto, então, quando ele fala sobre esses dispositivos, né, que nos auxiliam a puxar as coisas da memória. Comparados a eles, os dispositivos que auxiliam a nossa memória parecem deficientes, pois o nosso aparelho psíquico realiza justamente o que não podem fazer. Tem ilimitada capacidade de receber novas percepções e cria duradouros, mas não imutáveis, traços mnemônicos dela, traços que remetem à memória. Já na interpretação dos sonhos de 1900, eu fiz a suposição de que essa incomum capacidade seria obra de dois diferentes sistemas, órgãos do aparelho psíquico. Nós possuiríamos um sistema PCP-CS, pré-consciente-consciente, que acolhe as percepções, mas não conserva traço duradouro delas, podendo se comportar como uma folha em branco diante de cada nova percepção. Os traços duradouros das excitações recebidas se produziriam em sistemas mnêmicos situados por trás dele. Então, aquele papel, aquela parte encerada ali, onde fica aquele emaranhado de coisas, seria o nosso inconsciente. E o pré-consciente e consciente seriam essas duas camadas da folha ali, que recebem as informações, recebem as percepções de tudo, aguentam certas situações e algumas ficam guardadas lá no inconsciente, que vão voltar, né, em sintomas muitas vezes. Depois, em além do princípio do prazer em 1920, acrescentei a observação de que o inexplicável fenômeno da consciência surgiria no sistema perceptivo no lugar dos traços duradouros. Aí ele explica sobre o bloco mágico, né? E dando sequência aqui sobre a analogia que ele faz com as instâncias psíquicas. A analogia não teria muito valor se não pudesse ser levada adiante. Se levantamos da tabuinha de cera a folha de cobertura inteira, celulóide e papel encerado, a escrita desaparece e não volta a aparecer, como foi dito. E aqui eu lembro também, eu penso no seguinte: hoje nós temos como recurso também que tem um limite de memória, que é o computador, né? Então a gente escreve as informações do computador, a gente apaga, a gente salva, a gente acrescenta mais coisas, mas ela também tem um limite de memória, né? Tem um limite de arquivos, né, para serem guardados. A superfície do bloco mágico se acha vazia e novamente pronta para receber anotações. Mas facilmente se constata que o traço duradouro do que foi escrito permanece na tabuinha de cera e pode ser lido com uma iluminação adequada. Portanto, o bloco fornece não apenas uma superfície receptora que sempre pode ser usada novamente, como uma lousa, mas também traços duradouros da escrita como um bloco de papel normal. Ele resolve o problema de juntar as duas operações ao distribuí-las por dois componentes sistemas separados, mas interrelacionados. É exatamente dessa maneira que, segundo a hipótese há pouco lembrada, o nosso aparelho psíquico realiza sua função perceptiva. A camada que recebe os estímulos, o sistema pré-consciente-consciente, não forma traços duradouros. As bases da lembrança produzem-se em outros sistemas adjacentes a ela. Não deve nos incomodar que os traços duradouros das anotações recebidas não sejam aproveitados no bloco mágico. Basta que estejam presentes. Em algum ponto haveria de cessar a analogia entre o aparelho auxiliar desse tipo e o órgão que lhe serve de modelo. Também é verdade que o bloco mágico não pode reproduzir, a partir de dentro, a escrita apagada. Não seria realmente um bloco mágico se, como nossa memória, pudesse fazê-lo.
No entanto, não me parece ousado demais comparar a folha de cobertura feita de celulose e papel encerado com o sistema pré-consciente-consciente e sua proteção contra estímulos, a tabuinha de cera, com o inconsciente por trás deles, e o aparecimento e desaparecimento da escrita com o cintilar e esvanecer da consciência na percepção. Mas confesso que estou inclinado a levar ainda mais longe a comparação. Então, Freud traz essa comparação desse bloquinho mágico, de que a gente tem as percepções recebidas primeiramente pelo pré-consciente, a memória consciente, e aquilo que fica emaranhado, que seria esse sistema inconsciente das nossas informações. No bloco mágico, a escrita desaparece a cada vez que se interrompe o íntimo contato entre o papel que recebe o estímulo e a tabuinha de cera que conserva a impressão. Isso concorda com uma noção que há muito tempo formei sobre o funcionamento do aparelho psíquico perceptivo, mas até agora eu reservei só para mim. Fiz a suposição de que inervações do investimento são enviadas e novamente recolhidas em breves empuxos periódicos do interior para o totalmente permeável sistema pré-consciente-consciente. Enquanto o sistema se acha investido dessa forma, recebe as percepções acompanhadas de consciência e transmite a excitação para os sistemas mnemônicos inconscientes. Assim que o investimento é recolhido, apaga-se a consciência e cessa a operação do sistema. É como se o inconsciente, através do sistema pré-consciente-consciente, estendesse para o mundo exterior antenas que fossem rapidamente recolhidas após lhe haverem experimentado as excitações. Assim, as interrupções que no bloco mágico acontecem a partir de fora se dariam pela descontinuidade da corrente de inervação, e no lugar de uma verdadeira suspensão do contato haveria, em minha hipótese, a periódica não excitabilidade do sistema perceptivo. Também conjecturei que esse funcionamento descontínuo do sistema pré-consciente-consciente estaria na origem da ideia de tempo. Se pensarmos que, enquanto uma mão escreve na superfície do bloco mágico, a outra levanta da tabuinha de cera periodicamente a folha de cobertura, temos uma representação concreta do modo como procurei imaginar a função do nosso aparelho psíquico perceptivo. Muito intrigante essa analogia que o Freud traz desse bloco mágico com o sistema do pré-consciente, inconsciente e instância consciente, e que ele é atemporal, as questões da nossa psique. E aqui quando ele finaliza, uma mão escrevendo, a outra erguendo e tirando essas informações, e ao mesmo tempo essas informações sendo armazenadas no inconsciente, e como se ele visualizasse amplamente esse sistema psíquico, porque é algo que não tem um lugar, não é um órgão específico, um ponto específico no nosso cérebro, que é todas essas instâncias. Então, essa é uma forma de visualizar como se fosse palpável essa visualização, que ele traz pelo bloco mágico. E aqui, voltando um pouquinho, que ele traz aqui, recebemos as percepções externas ali por meio da consciência, transmite-se a excitação para os sistemas mnemônicos ali da memória inconsciente, e assim que esse investimento é recolhido, apaga-se da consciência e cessa a operação do sistema. É como se o inconsciente, através desse sistema pré-consciente-consciente, estendesse para o mundo exterior apenas o que fosse antenas que fossem rapidamente recolhidas após lhe haverem experimentado as excitações. É o que acontece com o nosso sistema psíquico, A gente passa por muita coisa, acontecem coisas, nem tudo a gente lembra, A gente for pensar lá na nossa infância, a gente não lembra detalhes pormenorizados de tudo. E muitas coisas aconteceram, estímulos aconteceram, situações, fatos, e nem tudo ficou de forma consciente, fácil de trazer a lembrança. Mas algumas coisas marcaram e estão nesse bloco mágico lá dentro, grifados, bem marcados, bem rasurados no meio
material de cera ali, igual do bloco mágico, tá emaranhado. E à medida que a gente vai na análise, que a gente traz a livre associação, a nossa fala, esses conteúdos vão desemaranhando, né? Vão se desenrolando desse bloquinho mágico e vão vindo novamente à consciência, né? Passam pelas instâncias até chegar à consciência da nossa memória. A gente vai puxando ali através da fala. Vou trazer para vocês aqui uns conceitos que eu achei bem legais de um curso que eu tô fazendo de análise de desenhos, né? E aí ela trouxe umas conceituações aqui que a gente já sabe, já estuda em psicanálise, né? Mas eu vou trazer para vocês sobre essas 3 instâncias aqui. Quando ela falou ali do inconsciente no curso, ela explicou que esse inconsciente é a nossa parte mais arcaica do nosso sistema psíquico, e nele vão existir as pulsões, as energias e fantasias primárias, e o inconsciente vai funcionar como um depósito de repressões secundárias que emergem ao consciente através de sonhos, ou de sintomas, ou xixes, ou atos falhos. E um dos meios também para manejo em clínica seria análise de desenhos, né? Tanto para a criança quanto para o adulto, porque vem coisas do inconsciente ali quando a gente faz o traço do nosso desenho. Então, o traço, a cor, o que a gente desenhou, a posição que colocamos as coisas, tudo isso traz questões do nosso inconsciente. Então, tal qual a comparação que o Freud faz com esse bloquinho mágico, o inconsciente está ali, aquela parte encerada, onde ficou gravada o traço do estilete no papel, que foi feito superior a ele, né? Aquele traço, aquele contorno ficou gravado naquela parte encerada da tabuinha, que é o nosso inconsciente. Então, as questões que vão passando, as situações que vamos passando, ficam gravadas nesse inconsciente. Ficam ali memorizadas, carimbadas nesse inconsciente. E aí elas tendem a ter as suas vazões pelos atos falhos, quando a gente troca uma palavra por outra, esquece de fatos, troca o nome de pessoas, pelos xixes das coisas que rimos, das piadas que fazemos, os sonhos, que transmitem de uma forma bem estranha muitas vezes, mas transmitem coisas do inconsciente, o próprio desenho, e pelas manifestações dos nossos sintomas, né? Que também ele transmite esses conteúdos e vão emergir a essa camada inconsciente. É como se a gente pensasse numa panela de pressão e tem essas energias psíquicas ali, né? Essas instâncias psíquicas, então o pré-consciente, o consciente e o inconsciente na sua camada mais profunda. E aí, quando as coisas começam a ficar muito em ebulição, coisas mal resolvidas, coisas que precisam implodir, coisas que precisam ser sanadas, ser vistas, ser rememoradas, é como se houvesse uma pressão muito grande desse inconsciente e ele arranja uma maneira de vazar, de extravasar. E aí ele vai para essas outras instâncias, pré-consciente, inconsciente e consciente, e vaza essas informações, sejam sintomáticas, sejam por sonhos, pelos atos falhos. E outra coisa que eu achei bem intrigante desse curso dela é que ela trouxe um fato chamado das distonias, que são pulsões não atendidas que vêm em formas sintomáticas corpóreas, né? Então, taquicardia, dor de cabeça do nada, irritabilidade do nada, são pulsões não atendidas que vêm por meio de distonias, dessas censuras. Então, há alguma coisa mal resolvida, censura, coisas que eu queria, e aí vem nesses sintomas que eu nem entendo, porque do nada começou a doer minha cabeça, porque que fiquei irritada de repente, porque que fico com uma taquicardia. E ela trouxe isso ali, que são essas questões desse material inconsciente que vem disfarçado, que vem de uma forma a ser aceita na instância consciente. Quando ela fala desse pré-consciente, ela traz uma analogia a uma peneira, que ele vai funcionar como uma peneira, que vai mostrar o que pode e o que não pode passar, o que ele vai filtrar nessa peneira para ser passado ali para o consciente. Vindo do inconsciente, ele fica ali no meio do caminho. Não, isso aqui tá, eu vou deixar passar isso aqui. Isso aqui não, isso aqui eu vou segurar aí.
Ele armazena no pré-consciente pequenos registros. A pessoa pode recuperar seus conteúdos pelo ato voluntário do esforço, como esse exemplo que eu dei do café da manhã e até um exemplo que ela dá no curso também. O que você comeu hoje no café da manhã, Fernanda? Eu vou lembrar que comi isso, aquilo, que outro, porque foi uma coisa bem recente. Eu estou agora gravando de manhã esse vídeo. Então, o café da manhã é algo recente, muito próximo. Eu também posso puxar a memória o que eu comi ontem à noite. É algo próximo. Aí, isso vai me exigir um pouquinho de esforço para lembrar, mas eu vou lembrar. Ou um fato que passou 1 mês atrás, 2 meses atrás, eu vou lembrar, puxar a memória, trazer esse esforço. E a instância do consciente, ela trouxe o quê? Que ele recebe as informações provenientes das excitações do exterior e do interior, registros de acordo com o prazer e o desprazer que causam. Não é um sistema que registra e retém arquivos. Ele processa a maior parte das funções perceptivo-cognitivo-motoras do ego, percepção do pensamento, juízo crítico e etc. Essa é a função do consciente. E que nas instâncias do Freud ali, que são 2 tópicas, na primeira tópica e a segunda, que não são tópicas que uma exclui a outra, mas que se complementam. Então, numa tópica ele traz a questão do pré-consciente, inconsciente e consciente, na outra tópica ele traz a questão do id, ed, superego. Então, dentro desse consciente, nós temos a nossa questão egóica. Como que atuamos, como que vivemos, como que somos, como que é nosso caráter perante a sociedade, perante os outros. Temos o nosso id, que é aquela instância que quer tudo para ontem, que quer tudo do jeito dele, que não tem questão de moralidade nenhuma, que não tem questão de temporalidade nenhuma, é agora, eu quero, tal qual aquele bebê que éramos, porque enquanto bebês nós somos puro id, nós choramos de madrugada, a gente não está percebendo que está de madrugada e as pessoas querem dormir, a gente quer ser atendido à nossa necessidade física, de afeto, de banho, de ser trocado, de ser alimentado, de ter o colo da nossa mãe, enfim. E aí nós agimos por o id, enquanto bebês, né? E isso vai se moldando à medida que vamos crescendo. E a instância do superego, que é uma instância que está ali para nos controlar, que seria essa questão do pré-consciente. Pré-consciente peneira, o que vai acontecer, o que não vai. O superego também. E o superego vem muito dessa formação do nosso complexo de Édipo, se ele foi bom, se ele não foi bom, como que foram essas restrições e castrações desse período de piano para essa ação do superego em nossa vida dali para frente, né? Depois dessa puberdade para frente, desse período ali da puberdade também, se vai ser um superego que vai estar sempre nos castrando, sempre nos punindo, sempre não deixando as coisas serem feitas, ou se ele vai ser permissivo, né? E tal qual essas instâncias ali que o Freud vai comparar nesse bloquinho mágico. Nós já nascemos com o nosso id, né? E aí o nosso ego é onde nós buscamos a fonte de equilíbrio entre esse id e esse superego. O que eu posso, de que maneira eu posso conviver, o que eu faço com essa primitividade do meu id para viver bem em sociedade, o que eu não consigo abafar vira um sintoma que vai me perturbar, que vai me incomodar, que vai atrapalhar a minha vida. Seria isso, né? E eu achei, é um trabalhinho bem curtinho para se ler aqui desse livro, deu 4 páginas ali desse nota sobre esse bloquinho mágico. E muito interessante que ele traz essa analogia às instâncias, com essa comparação, esse bloquinho, e que essas informações ficam ali, né? Então, é como se fôssemos acumuladores compulsivos durante toda uma vida. A gente vai acumulando muitas informações e a gente vai colocando elas em caixas. A gente compra coisas com etiquetas, não usa, coloca em caixa e tá lá, dentro do nosso inconsciente. E um belo dia vem a memória, tá o fato. Preciso disso, tá aqui. Puxa-se ao consciente, a instância consciente. E a livre associação de ideias, trabalhada pela psicanálise, ela vai ajudar a trabalhar muitas questões assim, inconsciente mal resolvidas. Nesse curso que eu tô fazendo, ela fala sobre essa questão do trauma, por exemplo. O trauma, ele vem a ser tudo aquilo que foi indigesto.
Não somente aquilo que foi violento, trouxe dor, mas aquilo que foi não digerido. Não foi digerido corretamente, não foi recebido no momento certo, não era para acontecer. Não houve uma digestão ou aconteceu e você não pôde fazer nada naquele momento, não pôde manifestar nenhum sentimento e foi guardado. E aquilo foi guardado em uma caixinha e em algum momento vai estourar essa caixinha para fora, né? Vai passar uma situação futura novamente que vai ser semelhante àquilo e aquele conteúdo vai ficar latejando lá para sair novamente. E assim como um bloco mágico, né, que as informações retidas lá nesse inconsciente passam pela superfície, algumas coisas do consciente são facilmente apagadas, né? Então é muito intrigante, interessante ali esse trabalho do Freud, fazendo toda essa analogia para que a gente pudesse quase que visualizar fisicamente como seria essa nossa psique. Seria isso então o trabalho de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E nos vemos no próximo. Até mais.